Parece, mas não é. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Números. Hoje, Números, capítulo 24. Mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através das redes sociais da igreja você terá acesso à agenda da semana e nela você poderá conferir os dias, horários e temas dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento da palavra do Senhor. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, no caso hoje o capítulo 24. Depois desses pedidos eu quero ler aqui do versículo 10, então Números 24, versículo 10 até o 13, que diz: Então acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão, e batendo as palmas das mãos disse: Eu chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você já os abençoou 3 vezes. Agora fuja para a sua casa. Eu disse que lhe daria generosa recompensa, mas o Senhor o impediu de recebê-la. Mas Balaão respondeu a Balaque: Eu bem que avisei aos mensageiros que você me enviou. Mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma da minha própria vontade, boa ou má, que vá além da ordem do Senhor. E devo dizer somente o que o Senhor disser. Portanto, agora foi feito aí no capítulo 24 o terceiro oráculo de Balaão. Então, mais uma vez, Balaão ele vai abençoar o povo de Israel, diferente da forma das outras 2 vezes, né? Porque lá no versículo 1 vai falar que ele não usou, na minha versão está falando que ele não usou de magia, mas que ele então falou usado ali pelo Senhor. Portanto, o que nós percebemos aqui é uma aparente obediência, mas nós sabemos que é uma falsa obediência. Lembre-se que lá no capítulo 22, e deixa eu voltar aqui um pouco aqui no capítulo 22, lá vai aparecer 2 vezes aqui Balaque enviando ali os seus mensageiros ali para Balaão. Então, na primeira vez, Balaão recusou, os mensageiros de Balaque voltaram, falaram com ele, e aí depois Balaque enviou novamente ali os seus mensageiros, e ali ele falou mais uma vez que ele só falaria aquilo que o Senhor mandasse falar. Então, na primeira visita dos mensageiros de Balaque, ele se recusou a ir, mas na segunda vez, aqui no versículo 18, então, Números 22, 18, fala: Balaão, porém, respondeu aos conselheiros de Balaque: Mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além das ordens do Senhor, o meu Deus. Portanto, aqui a gente vê o que Balaão falou a princípio, antes de ir ao encontro de Balaque, e depois dos 3 oráculos ali, então Balaque falando para ele que já havia falado que ele não falaria nada diferente daquilo que o Senhor ordenasse. O que acontece é que tem uma aparente obediência de Balaão. Parece, mas não é. Parece que ele é um profeta de Deus, mas ele não é um profeta de Deus, apesar das coisas que ele fala. Ele não é um profeta de Deus. No estudo de ontem nós falamos a respeito dos falsos profetas. Então, mais uma vez, nós deixamos aqui a sugestão de você ler Deuteronômio capítulo 18, a partir do versículo 20 até o final do capítulo, que vai falar
do profeta que fala para o povo e como que faz para o povo identificar se ele é um falso profeta. Se ele profetizar e não cumpriu o que ele profetizou, ele é um falso profeta. Mas em Deuteronômio capítulo 13, do versículo 1 ao 5, fala a respeito do falso profeta, aquele que profetiza e acontece. Como que faz para você saber se ele é um profeta verdadeiro ou ele é um profeta falso? E perceba, o Senhor falou aqui para Balaão 3 oráculos, e depois nós vamos ver aqui na continuidade do capítulo 24, outros oráculos aqui de Balaão, outras falas dele. Então tem uma continuação do que seria, a gente entende que é uma continuação desse terceiro oráculo, que vai aí a partir do versículo 15, e depois, a partir do versículo 30, aí a gente vai perceber aí mais 3 falas. Uma fala no versículo 30, outra fala no versículo 31 e 32, desculpa, 31 não, 21, tá? Do versículo, não, é 31 mesmo. 31 e, não, desculpa, não é 31 não, gente. É 21, então é do versículo 20, uma fala, né? Mais outra fala dele, versículo 21 e 22, e depois ali outra fala dele no 23 e no 24. E aí o que acontece? Se nós ficarmos só com essa história, aqui no 25, versículo 25 do capítulo 24, vai falar que então Balaão se levantou e voltou para casa, e Balaque seguiu seu caminho. Então, se você ler aqui o capítulo 22, 23 e 24, você não vai perceber aqui, nesses 3 capítulos, isso que eu estou falando de Balaão ser um falso profeta. Mas como é que faz para nós observarmos que ele é um falso profeta? Então, basta nós olharmos aqui no capítulo 31, como dissemos no estudo de ontem, capítulo 31, a partir do versículo 15, vai falar assim. Primeiro nós vamos ver lá no versículo 8, que vai falar: entre os mortos estavam 5 reis de Midian, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba. Também mataram à espada Balaão, filho de Beor. Então aqui no versículo 8 está falando que o povo de Israel matou Balaão. Lá no versículo 15 vai falar: vocês deixaram todas as mulheres vivas? Perguntou-lhes. Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor no caso de Peor. Portanto, essa infidelidade nós vamos ver no estudo de amanhã. O que vai acontecer? Balaão sugere que a forma de acabar com o povo de Israel não é através de maldição. Então é assim: Balaque, você me pagou, eu vim aqui, falei só aquilo que o Senhor me ordenou, e eu falei que eu falaria só aquilo que ele ordenou. Então ele abençoou esse povo, mas tem uma forma de destruir esse povo que não é através da maldição. Coloca mulheres lá no meio deles e eles vão se corromper por causa das mulheres. E é isso que ele vai falar aqui no capítulo 25, que é o que nós vamos estudar amanhã. Então nós percebemos essa atitude que, apesar de Deus estar abençoando esse povo através do próprio Balaão, ao invés de ir a favor, né, do povo de Israel, ele dá ali para o povo de Balaque e para os midianitas, ele dá ali uma sugestão para a destruição desse povo. Portanto, não é porque ele abençoou, não é porque ele falou as palavras do Senhor que ele realmente pertence ao Senhor. E perceba, ele vai falar aqui no capítulo 24 que ele é um profeta do Senhor. Ele achava que ele era um profeta do Senhor, porque ele falava e a coisa acontecia. Então tudo que ele falava vinha realmente da parte do Senhor. Tanto aqui
no estudo de hoje do capítulo 24, quanto lá também no capítulo 22, que nós lemos lá no versículo 18. Ele entende que ele era um profeta do Senhor. Agora, uma coisa é ele achar que ele é um profeta do Senhor. Outra coisa é ele ser de fato. Jesus, lá no Sermão do Monte, se você abrir aí o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, e ler aí o versículo 1 e 2, eu vou parafrasear aqui o texto. Jesus vai se assentar, ele estava vendo a multidão, se assentou e começou a ensinar os seus discípulos. É assim que fala Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2. E na continuação do Sermão do Monte, lá no final do Sermão do Monte, capítulo 7, versículo 22, Jesus fala, naquele dia muitos dirão, ele está falando para os seus discípulos, ele está falando para os seus seguidores. E ele está falando então para os seus seguidores que esses seguidores, naquele dia, ou seja, no dia do juízo, muitos dirão, Senhor, eu profetizei, fiz milagre e expulsei demônio. E Jesus vai falar, afaste-se de mim, vocês que praticam o mal, porque eu não vos conheço. Então, muitos que se acham seguidores de Cristo, que se sentem seguidores de Cristo, vão ouvir dele, eu não te conheço. Muitos vão falar, eu profetizei. Muitos vão falar, eu expulsei demônio. Muitos vão falar, eu fiz milagre. E ele vai falar, eu não te conheço. Qual que é a característica, então, tanto de um seguidor de Cristo, quanto de um profeta? O profeta Samuel, quando ele tinha combinado com o rei Saul, que tinha acabado de ser ungido rei, né? Isso você vai perceber quando estivermos estudando lá em 1 Samuel. Ele combinou com Saul de encontrar aonde Saul seria, então eles fariam ali um sacrifício, e aí o Saul seria endossado ali como rei. Ele já havia sido ungido como rei, na verdade, uma semana antes, e aí depois ele iria então concretizar esse chamado de Deus para a vida de Saul. O que acontece é que Saul chega lá e o profeta Samuel está demorando e ele acaba sacrificando. E o Saul, como nós já vimos aqui em Levítico e também aqui em Números, o Saul não pode fazer sacrifício. Só quem pode fazer sacrifício é o sumo sacerdote. E aí ele foi lá e fez um sacrifício. E aí Samuel fala para ele, lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Portanto, melhor é obedecer do que sacrificar. Então, quando Jesus fala que naquele dia ele vai falar, eu não vos conheço, para aqueles que praticam o mal, o que pratica o mal é aquele que não obedece. E Jesus vai falar lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que conhece os meus mandamentos e os pratica, esse é o que me ama. E a minha pergunta para você, para encerrarmos aqui o estudo de hoje, é: você ama verdadeiramente a Jesus? Você conhece os seus mandamentos e os pratica? Pense nisso e que o Senhor te abençoe.